Olá pessoal, muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos aí a mais um Despertar Consciente. Essa semana, na verdade este mês, na maratona sobre o controle. Então esse mês aí, quem gostou do tema, não faltou material para explorar sobre o controle. E hoje mais um pedacinho aí do nosso trabalho aí sobre controle, para quem deseja aí trabalhar esse tema, quem aí é um controlador, ou quem está se sentindo controlado, ou quem está perdendo o controle da situação. Então sejam todos aí muito bem-vindos aí à nossa maratona de controle, Então, algumas semanas eu comecei a jornada combate ao controle disponibilizando aulas gratuitas para vocês. As 3 aulas já estão disponíveis, então quem está assistindo essa aula e ela ainda estiver disponível, entra lá na bio do meu Instagram ou nos meus stories, que tem o link para você acessar e já assistir as 3 aulas de forma gratuita, onde eu explorei o tema sobre controle por vários ângulos. E para complementar o material, já tem aqui no meu perfil do Instagram a gravação dos Despertar Consciente desse mês, onde eu trouxe também bastante assunto sobre o tema, com convidados especiais também. Tem a live com o Mário Jorge, a live com a Eliane Xavier, onde exploramos também sobre o controle. Então, quem está acompanhando o trabalho aí e gostou do tema, fica aí a dica e o direcionamento para quem quiser aprofundar, caso alguém ainda não tenha assistido nenhuma dessas aulas. Então, tem 3 aulas gratuitas na jornada Combate ao Controle, onde você acessa pelo link da bio do meu Instagram, ou esta semana ainda estou deixando nos meus stories. Tem o material do Despertar Consciente salvo aqui no meu perfil do Instagram, alguns conteúdos curtos também postados no meu perfil do Instagram, e hoje mais um Despertar Consciente também explorando o controle. Bom, o tema de hoje é como que nós vamos trabalhar o controle com HQI. Então, além de trazer bastante conteúdo sobre os bastidores do controle, o que está por trás, o que te coloca na função de um controlador, ou se sentindo controlado por alguém, ou com dificuldade de sair desses controles externos, ou para você que está perdendo o controle da situação. Então, todo esse material eu vim abordando os bastidores, o que está por trás, o que alimenta as possíveis consequências. E no encontro de hoje vou abordar com vocês como que a HQI pode ajudar neste tema. Então, a HQI, para quem não conhece, é a metodologia no qual nós utilizamos tanto na nossa vida prática pessoal, como também acompanhando meus alunos e clientes, ensinando a como praticar a HQI e fazer um ajuste de consciência. Então, a HQI é uma metodologia de autocura consciente que permite a pessoa fazer esse ajuste de consciência, eliminando as informações que geraram os desequilíbrios práticos na vida prática, tá? Então, o formato do trabalho com HQI consiste em cursos, atendimentos individuais e as palestras. Inclusive ontem teve uma ao vivo e gratuita, onde eu ensino a técnica para você já sair do encontro praticando. Caso você tenha perdido o encontro ao vivo e gratuito de ontem, que eu ensinei a técnica para vocês, vocês fiquem atentos às minhas postagens, que periodicamente eu promovo esses encontros onde eu ensino a técnica. E para quem quer se aprofundar na HQI, as vagas para a próxima turma já estão abertas. Vai ter uma nova turma se iniciando no dia 15 de julho. Tá? Então, quem quiser se inscrever no curso de HQI, aprender a montar um protocolo completo de autocura com a metodologia, que tipo de saber o raciocínio, que tipo de trauma tem relação com as doenças, somatizações, vícios, compulsões, trabalha padrões mentais, emocionais e muito mais, vocês podem entrar em contato e saber mais informações, ok? Então vamos lá, vamos explorar aqui como que nós utilizamos a HQI para trabalhar os controles. Bom, primeiro ponto é entender como que funciona a proposta da HQI. Do diferencial da HQI, que não contradiz nenhuma outra técnica ou metodologia que vocês já conheçam ou pratiquem, a HQI ela traz a proposta de eliminar as informações. Então, nós estamos habituados a ressignificar, a ver por um outro ângulo ou fazer programações positivas. A HQI ela vai trazer a proposta de eliminar as informações que geraram as causas.
Nós entendemos que qualquer desequilíbrio prático que você vivencie na sua realidade física, material, seja um desequilíbrio na saúde, no financeiro, nos relacionamentos, nos seus comportamentos, nós entendemos que existe uma causa informacional na sua consciência que gera como uma consequência este resultado na matéria. Então a proposta da HQI é eliminar na consciência as informações que geraram estes desequilíbrios, ok? Eu sempre uso a analogia de um telefone. Se você tem um telefone, por exemplo, ele começa a apresentar defeito, o ideal é você mexer no sistema, fazendo um backup, eliminando o que está gerando uma sobrecarga no seu aparelho e que, consequentemente, gerou um problema material, físico. Então, você vai mexer no sistema fazendo um backup. Não inserir um novo aplicativo ou tentar instalar alguma coisa, não. Vamos eliminar o que está gerando essa sobrecarga. Praticamente, nessa analogia, é a nossa proposta com a HQI. Eliminar na consciência os padrões mentais e emocionais que vamos acumulando ao longo da nossa experiência e que gera como consequência uma realidade desequilibrada. Por isso o nome HQI, que é a abreviação de homeostase quântica informacional. Então, homeostase é a busca pelo estado de equilíbrio, ou seja, de homeostasia. E nós vamos buscar esse estado de equilíbrio através do processo de quantização da informação. Então, por isso, homeostase quântica informacional. A proposta é restaurar o equilíbrio na consciência por meio do processo de eliminação das informações e, consequentemente, vivenciar uma realidade equilibrada. Então, são alguns termos técnicos, mas então, resumindo, na prática é identificar os traumas e quais foram o seu envolvimento mental e emocional dos eventos que você vivenciou ao longo da sua experiência e que gerou um acúmulo de informações na sua consciência que gerou um problema que você vivencia hoje, seja financeiro, afetivo, material e, no caso do nosso tema deste mês, controle. Então, se você tem um comportamento dentro do tema controle, seja tentando controlar uma situação, perder o controle ou se sentindo controlado, a HQI vai trazer a proposta de mapear e identificar as causas que te colocaram nessa situação. Então, por que esse processo é muito importante? Porque hoje eu percebo que muitas pessoas até já entendem racionalmente que é um controlador, ou que é controlado por alguém, ou que perdeu o controle da situação, só que não consegue colocar em prática o como mudar essa realidade. Ou quando é exigida uma postura diferente, uma ação ou a falta dela, não consegue sair desse looping. E por que isso acontece? Porque isso é a consequência. Existem causas, principalmente emocionais, que influenciam na tomada de decisão ou na falta dela. A proposta da HQI vai ser o quê? Trabalhar esse envolvimento mental e emocional. Então nós vamos compreender a sua história e você vai direcionar a técnica para poder praticar no seu dia a dia, eliminando estas amarras mentais e emocionais. Então por isso a proposta do trabalho nesse mês. Trazer a proposta da HQI, te ensinar o como fazer isso e trazer conteúdos, porque se você só tem um e outro, você está com a metade do processo na mão. Se você tem a ferramenta, mas não sabe onde utilizá-la, está meio caminho andado, mas não percorreu todo o caminho. E se você tem o entendimento, mas não tem algo para colocar esse conhecimento em prática, também vai ficar ali capenga. Então a proposta é trazer tanto conteúdo para você entender quais são os seus bloqueios e também trazer a ferramenta para que você consiga colocar em prática e a fazer esse ajuste de consciência. Então, dentro do controle, o que é importante você entender? Primeiro é entender em quais dos 3 pontos você está. Você está perdendo o controle de uma situação, você está tentando controlar ou você está se sentindo controlado? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é entender o que te levou a essa atual situação. Então nas 3 aulas sobre controle eu desmiucei isso passo a passo, quais são os principais sentimentos, aonde te coloca no passado, aonde te coloca no futuro. Então se você quiser entender com mais profundidade, entre gratuitamente lá nas aulas que vai ter essa explicação. Mas aqui também já vou trazer para vocês uma boa pincelada para complementar o conteúdo das aulas gravadas e também para quem não teve a oportunidade ainda de assistir a gravação das aulas. Então o primeiro ponto é você separar em durante, o depois e o antes. O durante é o quê? É a sua atual situação. Talvez você está perdendo o controle
para entregar o seu trabalho, talvez você está perdendo o controle do relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, talvez da sua saúde. Então esteja acontecendo situações onde você está no momento presente, ou perdendo o controle, ou se sentindo controlada, ou tentando controlar alguma situação. Esse é o momento presente e que gera sentimentos. Então ninguém é controlado à toa, ninguém perde o controle à toa e ninguém é controlado à toa. Existem algumas situações que colocaram dentro deste comportamento e esta situação está gerando sentimentos e vai virando uma bola de neve. Então eu sempre sugiro que o primeiro passo é começar pelo momento presente, que já está em desequilíbrio. Porque se você está envolvido emocionalmente com uma situação atual, dificilmente você vai fazer uma análise de uma possível projeção e dificilmente vai ter boas condições de olhar para o passado e identificar essas causas. Então, o primeiro passo, trabalhar o momento presente. Está com raiva do maridão? Está com raiva do filho que, sei lá, aprontou, fez alguma coisa? Está inseguro? Está com culpa? Está com injustiça? Está com medo? Quais são as consequências emocionais do que você está vivenciando hoje? Então, esse é o primeiro passo, para você desassociar do agora. Segundo passo, você pode escolher ou trabalhar o futuro ou trabalhar o passado. Tá? O futuro é o quê? É aquele sofrimento por antecipação. Então, a situação na qual você está provavelmente gera insegurança de possíveis cenários futuros. Então, seja qual for a sua situação, em algum momento é natural que a sua mente comece a criar quadro de possíveis cenários, mesmo que sejam improváveis. Tá? Mas sentimento é sentimento. Eu sempre falo, medo é medo, independente se é de uma onça, de uma barata, de algo fictício ou de algo imaginário. Vai gerar uma bioquímica no seu corpo e vai desequilibrar a sua realidade e também influenciar nas suas escolhas e, consequentemente, nos seus resultados. Então, também é importante trabalhar as suas emoções para aquilo que você está projetando com a sua mente. Tá? Então, o seu medo, a insegurança, possíveis cenários do futuro que te desequilibram emocionalmente, também é importante você trabalhar. Tá? E o outro passo é o quê? O passado. Verificar quais são as situações que você vivenciou antes ou ao longo da sua vida que te colocou nessa situação atual. Por exemplo, uma mãe que está tentando controlar o filho. Para ela tentar controlar este filho, essa necessidade de controle não nasceu do dia para a noite. Então, provavelmente, ela está fundamentada e embasada na experiência que teve com os pais, ou reproduzindo os padrões de controle dos pais, ou buscando ser totalmente ao contrário dos pais. Pode ser um padrão onde ela vivenciou situações negativas na sua história e projeta os seus resultados e a sua experiência com a do filho. Pode ser por algum padrão mental, algo que acredita, ou por alguma experiência ruim que o próprio filho já tenha passado e agora tenta controlar. Então, o que é importante é que eu não estou fazendo juízo de certo ou errado, se deve agir ou deixar de agir. Okay? Aqui o ponto é entender quais são as influências emocionais que te colocam numa situação de tentar controlar ou não uma situação. Tá? Porque se uma pessoa fala assim, então o ideal é eu largar para lá, deixar o filho fazer o que quer. Não. Eu sempre busco orientar as pessoas a seguirem o caminho do meio e, de preferência, desassociado mental e emocionalmente o mínimo possível. Porque aí vai ter melhor condições de fazer uma análise. Porque não existe certo ou errado para a nossa consciência. Entendeu? Então pode ter um momento que talvez vai ser necessário você agir como pai e dar uma orientação, talvez até impor com certa autoridade, só que em determinados momentos talvez você vai ter que dar uma recuada, abrir mão de controle. Então, são situações e situações. O problema se dá quando estas situações não são analisadas, elaboradas e apenas a pessoa vai reagindo aos estímulos mentais e emocionais. Então, esse é um ponto que deve ter uma atenção redobrada para que você primeiro faça um ajuste de consciência para você desassociar mental e emocionalmente, aonde vai te colocar em melhores condições de fazer uma decisão, não digo que seja assertiva, mas sim equilibrada. Que a decisão equilibrada, ela reduz a probabilidade de você vivenciar uma consequência desequilibrada. Então esse é o primeiro passo, tá? Os passos. E dentro da HQI possui também um raciocínio que permite entendermos quais são as consequências no nosso corpo físico que alguns traumas geram como consequência.
E aqui já uma dica para os controladores, as doenças que desequilibram o sistema nervoso. No raciocínio da HQI, as doenças que desequilibram o sistema nervoso, ela tem um fundo emocional vindo de traumas onde a pessoa está tentando controlar, perdendo o controle ou se sentindo controlado. Então, como mais uma fonte de pesquisa importante para você avaliar se é um controlador ou não. Se o seu corpo está dando sinais de desequilíbrio no sistema nervoso, te mostra que emocionalmente ou mentalmente você já está com alguma influência vindo de traumas, de situações dentro desse tema de controle. Então são algumas dicas aqui e alguma linha de raciocínio para que vocês consigam colocar em prática todo esse conteúdo, e quem já é meu aluno, meu cliente, ou quem já conhece a HQI, ou se você conhece alguma outra ferramenta que possibilita você trabalhar também internamente o seu histórico, o seu passado, você pode usar todo esse conteúdo para poder trabalhar todas essas questões e colocar em prática, ok? E a HQI, como não contradiz nenhuma crença, religião ou técnica que você pratique, mesmo que você conheça alguma e queira acrescentar mais uma ferramenta no seu leque de possibilidades para trabalhar os seus desafios diários, então a HQI fica aí como mais uma opção para vocês também, ok? Então esse foi o recadinho de hoje. Quem quiser conhecer mais sobre a HQI, vai ter então o curso iniciando uma nova turma agora na próxima terça-feira, no dia 15 de julho. Então são aulas ao vivo, em plataforma fechada, onde você vai ter oportunidade de aprender todo o conteúdo da HQI para montar um protocolo de autocura completo através da metodologia. Então quem quiser saber mais informações, as datas das próximas aulas e mais informações sobre o curso, pode entrar em contato comigo no privado, que a nossa equipe vai passar todas as informações para vocês, ok? E se o seu desafio tiver muito pesado e precisar de um acompanhamento ou de uma ajuda no pessoal, fica aí a opção do atendimento individual também, no qual você pode me chamar no privado e vamos trabalhar juntos para poder trabalhar aí todas essas questões de controle. Beleza, pessoal? Recado dado. Beijo para vocês. Até o próximo Despertar Consciente, na próxima terça-feira. Na verdade, aí toda terça e quinta, ao vivo às 13 horas, explorando temas com vocês. Até lá!